Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Já estamos começando o nosso encontro diário, que acontece de segunda a sexta-feira, logo depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Então você que estava aí rezando com o Padre Reginaldo Manzotti, ou então que entrou a partir de agora, recebe o sinal da TV Evangelizar via satélite, também pelo canal digital aberto. E estamos pela internet. Te convido a acessar o nosso site tvevangelizar.com.br. Hoje nós vamos falar sobre um grande evento que acontece no próximo ano, 2027, que é a Jornada Mundial da Juventude, focados nos santos, nos padroeiros que vão inspirar o tema deste ano. Então, daqui a pouquinho, nessa expectativa, eu vou conversar com o Padre René Gomes a respeito desses santos que vão nos guiar na JMJ 2027. Em clima de Copa do Mundo, nós vamos ver quais os santos que gostavam bastante desse esporte, o futebol, e também uma ideia que transformou santos em álbum de figurinha. Vamos falar sobre os chás que são muito bons para a nossa saúde, inclusive para desinflamar. Nós vamos ver o que a ciência diz sobre isso. Vamos até a Lapa, no Paraná, para conhecer o maior santuário do mundo dedicado a São Benedito, e vamos apresentar para você a Rota das Catedrais, que é um dos maiores eventos de mountain bike do sul do Brasil. Então fique aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. E nós hoje vamos começar falando sobre os santos que são modelos, que vão inspirar os jovens na próxima Jornada Mundial da Juventude, que vai começar no ano de 2027, está aí já praticamente, né? E já foram anunciados quem serão esses padroeiros, inclusive nós vamos falar um pouco sobre cada um deles, e já existe até um quiz que você pode fazer no site para pedir a intercessão especificamente daquele que vai ser o seu padroeiro pessoal durante a JMJ. Então deixa eu dar aqui as boas-vindas para o nosso querido Padre René Gomes. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tudo Carol, bem? muito obrigado pelo convite de novo. Não, eu que agradeço, viu? Da Ação Pastoral da Arquidiocese de Curitiba, aqui no Paraná. Padre, nós temos alguns nomes muito fortes esse ano para a Jornada Mundial da Juventude e acredito que ela tenha essa escolha, uma relação com o próprio tema da jornada. Sim, e realmente é um tema, é uma jornada particular, porque é uma jornada asiática. A segunda na história. A primeira foi em Manila, em 94. E esta vez vai ser na Coreia, que é longe, é muito longe. Sim. E os padroeiros, de fato, têm um toque de peregrinos, um toque de imigrante, de viagem. Né? Então, começando por João Paulo II, que visitou o mundo inteiro, né? E obviamente o grande destaque é para São André Kim Taegon, que é o padroeiro da Coreia. Ah, ele é o padroeiro. Ele é o padroeiro da Coreia e também é o primeiro sacerdote coreano. Olha só. E quando eu estava vendo os nomes dos padroeiros, me chamou muita atenção que São André, ele tinha 25 anos quando foi mártir. Olha. Ele não foi padre nem por um ano. Nossa. Pouquinho. E ele é o primeiro um dos primeiros grandes evangelizadores da Coreia. Ele conhece o cristianismo, porque a sua família se converte, ele vem de uma família nobre. E o cristianismo chega na Coreia mais ou menos em 1600, através de comitivas de nobres coreanos que iam para Pequim, para encontros diplomáticos com a China. Nesses ires e vires, conhecem o cristianismo entra na Coreia, e tudo através dos leigos. Então é bem interessante que o primeiro fruto sacerdotal da Coreia nasce através da ação dos leigos. Né? E depois, Santo André, com 15 anos, ele é filho de mártir, né? Inácio Kim. Também é filho de mártir. Ele é filho de mártir. O pai dele foi martirizado. Olha. E daí, depois que o seu pai morre, ele decide se tornar missionário, vai para Macau. Macau, na época, era uma colônia portuguesa. E era um foco de missionários para o resto da Ásia. Então ele vai se formar lá como missionário e volta para a Coreia.
Estando na Coreia, há perseguições e ele tenta mandar documentação para a Europa, para documentação e testemunhas do que estava acontecendo na igreja coreana. Só que ele é pego fazendo essa documentação e é martirizado, né? Então, ele morre com 25 anos. Então, ele é padroeiro da Coreia, Sim. protetor da JMJ, não só por ser coreano, mas também por ser um santo jovem, né? Um santo que entregou a sua vida por Jesus. Então, realmente, eu vejo nele uma grandíssima inspiração para essa igreja coreana, que é atualmente uma das igrejas que mais está crescendo, efetivamente. Sim. Que boa notícia, né, padre? Sim. Bom, São João Paulo II tem essa relação com os jovens, conhecido por isso, né? Ele fez as catequeses para os jovens. Acredito que isso tenha sido uma dos motivos da escolha também dele, não? Eu acredito que João Paulo II não tem como não ser padroeiro da jornada, porque foi ele que inventa a jornada. Ele que trouxe, né? Exatamente. Ele que começa, ele que impulsiona. Foi um ato de fé, né? Porque ele não sabia se ia dar certo ou não ia dar certo. Deu muito certo. E ele foi esse grande evangelizador da juventude. Então eu acredito que sim. Realmente é bom. Que bom que ele é o padroeiro da jornada. Sim, com certeza. Essa Santa Francisca Javier Cabrini, ela foi missionária e conhecida pelo trabalho em favor dos migrantes, né? E dos mais pobres. E a gente tem, nesse ano, teremos a mensagem de paz, né? De verdade, amor e paz, que é o tema central. Tem tudo a ver com esses migrantes, né? A vida de Santa Francisca, ela começa como uma religiosa normal. Tá. Né? E depois o Papa Leão XIII, olha só, o Papa Leão XIII, que envia ela como missionária entre os imigrantes italianos em Nova York. Então, é importante entender que nessa época os italianos em Nova York eram um povo muito pobre, porque eram todos imigrantes que tinham saído do campo italiano, né, e ido construído essa cidade que hoje é Nova York. Sim. E ela se dedica a eles, se dedica aos órfãos, aos pobres, aos necessitados. É uma mulher incansável, né? Ela é incansável. Dado curioso, ela nasce pouco tempo depois que Santo André Kim é martirizado, poucos anos depois, né? Meio conterrâneo. São pouco meio contemporâneos, né? Um nasce e outro morre. E Santa Francisca, ela, uma coisa fantástica dela é que ela se ocupa pela educação também da juventude, né? Onde ela vai, tenta fundar escolas, e a missão dela é grande, então ela começa a expandir, a mandar as suas irmãs a buscar e fazer missão, né? Ela é um povo, os italianos nesse momento são um povo jovem, um povo trabalhador, um povo que estava num contexto social que não tinha segurança de trabalho, né? Então é muita carência, muita dificuldade. E ela está aí, é conhecida entre esse povo italiano como a mãe deles, uma mulher que acolhe, que aconchega. Então ela dá esse abraço ao imigrante, né? Então a paz, porque a gente vive tempos conturbados. Sim. A igreja, escolhendo esses padroeiros, diz: a paz não se constrói com discurso político, se constrói com a caridade de Cristo. E ela falece em Chicago, na cidade do Papa atual. Olha só, quantos detalhes, né, padre, que o senhor trouxe, que a gente tem que pensar, são sinais de Deus, né? São. Com certeza. E tem a Santa Josefina Bakhita, que era ex-escrava. Ela foi escrava, ela é escrava africana. Com o tempo, depois ela é levada para a Itália. Inicialmente, ela é tratada muito mal, né, pelas pessoas que levaram ela, os, entre aspas, donos dela, né, porque era admitido como escravidão. Ela se converte, né, e na sua conversão, ela troca de família, ganha sua liberdade, né? A nova família que adota ela depois permite ela ser livre. Ela tem um trecho maravilhoso que ela diz que ela perdoava essas primeiras famílias, porque Cristo perdoava. Como Cristo perdoa, eu perdoo. E depois ela se encontra tão fortemente com Jesus Cristo que decide se tornar religiosa. Então, uma história de desconhecimento de Cristo até um conhecimento total do Senhor. E eu acredito que ela é trazida por dois motivos. Essa questão também de uma certa injustiça no mundo imigrante, mas sobretudo que Deus pode chamar
jovens, mesmo dos contextos mais difíceis deste mundo. Que para ser consagrado a Deus, para responder uma vocação, não é necessário ter a vida perfeita, maravilhosa, tudo resolvido. Como não tenho dificuldades e problemas, então eu me consagro a Deus. Não. Santa Paquita nos dá esse exemplo. Depois de uma vida difícil e cruzes, Jesus pode pedir mais. E esse é o desafio que a igreja está lançando para os jovens. Sim. Que bonito. Bom, até agora a gente falou de um santo que foi papa. Nós falamos sobre um que foi mártir e sacerdote muito jovem, que o senhor falou. Falamos sobre essa missionária incansável lá de Nova York, né? Que faleceu em Chicago, agora eu vou guardar. Essa que foi escrava, se tornou religiosa, e tem um leigo aqui no meio também, que é São Carlo Acutis. Bom, eu acho que quando você estava falando, tem um leigo, eu estava pensando, que leigo? Eu não estou lembrando. De quem que a Carol está falando? Claro que é Carlo Acutis. Né? Ele é o santo da nossa época. Né? Acho que se falou tanto neste último ano sobre Carlo Acutis que a gente não tem como... Não tinha como não ser padroeiro, e eu acredito que ele vai ser padroeiro das Jornadas Mundiais por bastante jornadas, né? A coisa bonita de São Carlo Acutis é que ele diz para o jovem atual, você pode ser santo ali no seu contexto em que você está. E uma coisa que me chama muito a atenção de São Carlo Acutis, que eu trabalho com a juventude aqui em Curitiba e me dedico à formação dele. Eu estou o tempo completo, né, padre? O tempo inteiro com eles. E este ano eu conheci 6 jovens que vieram falecer por doenças ou questões, mas eles foram todos pegos. A vida deles acabou no ápice de santidade. Nossa, todos eles têm escritos frases que queriam imitar a São Carlo Acutis, que era um modelo. Existe por ali uma profecia, ou alguém falou, chamam de profecia entre aspas, né? Alguém disse que depois da canonização do Carlo Acutis, viria uma geração de santos. Eu, que sou padre da juventude, que estou atendendo eles, que estou com eles o tempo inteiro, eu posso te dizer, Carol, eu confesso santos. Eu atendo os santos. Que bênção, padre, que bênção. Que boa notícia para a gente se preparar para essa jornada, intercedendo por esses jovens. Exatamente. Né, pelas famílias, pelos pais desses jovens, enfim. Vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Padre, obrigada por estar aqui mais uma vez. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar, meu querido. Muito obrigado, Carol. Obrigada a você. Bom, já que nós estamos falando de santos, também estamos em clima de Copa do Mundo. Eu quero trazer para você alguns santos que dividiam, de certa forma, esse gosto pelo futebol. Então, vale a pena lembrar que essa paixão pelo futebol acabou entrando na vida dessas pessoas, como o padre estava falando aqui, pessoas que têm rotinas como a nossa, que gostam de coisas que a gente também gosta. Então, por isso, vários santos e beatos. Inspirado por essa febre futebolística que o projeto Lutum Católico criou uma série de figurinhas no estilo dos álbuns oficiais, mas com um detalhe muito especial. Os protagonistas são santos e beatos que também gostavam de futebol. Então, primeiro deles, a gente mencionou São João Paulo II, que quando jovem jogava futebol com o goleiro na Polônia e nos campos aprendeu disciplina, amizade e coragem. Também São Carlo Acutis gostava. Para ele, o esporte era uma forma de compartilhar, de se divertir e de viver a fé também no cotidiano. O beato Benedicto d'Azua foi jogador e treinador de futebol, comprometido em acompanhar e orientar os jovens. Também São Luigi Orione, você vê a foto dele, promovia o futebol entre os jovens, utilizando-o como meio de educação e acreditava que o esporte podia formar o caráter e aproximar os jovens de Deus de maneira simples e autêntica. E ainda São Pier Giorgio Frassati, recente também, canonizado, aliás, beatificado, né, e canonizado. Ele era apaixonado por esportes, incluindo futebol, e via no jogo uma oportunidade de fortalecer a amizade. Você acrescentaria algum outro santo à sua lista que também gostava de futebol? Então, fica para você aí esta oportunidade de conhecer e de fortalecer a fé, inclusive nesses momentos de diversão.
Agora a gente traz para você o que nós estamos aqui na expectativa para o dia de amanhã. Nós teremos o Arraiá do Seu Vigário, já estamos na 7ª edição, porque é uma festa onde nós conseguimos reunir a família, praticar a caridade, nos divertir e rezar bastante, viver esse momento de espiritualidade em família. E esse ano vai ser assim também, com a sua presença, com a sua participação, juntos pela TV Evangelizar. Vem, vai começar o Arraiá do Seu Vigário, Padre Manzotti vai celebrar na TV Evangelizar. Então, é amanhã, dia 12 de junho, a partir das 19 horas, já em comemoração aos santos juninos, São João, São Pedro, Santo Antônio, estarão todos com a gente, inclusive dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, estaremos juntos pela TV Evangelizar. Agora quero trazer para você uma rota para quem gosta de ciclismo, de mountain bike, gosta de estar no meio da natureza. Essa rota das catedrais é um dos maiores do sul do Brasil e você pode unir tanto a parte da natureza quanto o seu aspecto físico, a tua saúde, com a fé. Acompanhe essa matéria. Da terra vem a força, da rota a superação. Esse foi o tema e o espírito de mais de 1.300 ciclistas que encararam o desafio da Rota das Catedrais, na região noroeste do Paraná. Com saída de Londrina e chegada em Maringá, a prova de mountain bike é considerada uma das maiores do sul do país. Hoje nós temos aqui 1.320 inscritos, vindas de 12 estados do Brasil, vindas de mais de 162 cidades representantes. A largada acontece ao amanhecer, para um percurso de 120 quilômetros, passando por estradas rurais e áreas urbanas de 8 municípios do estado, desafiando os atletas a superarem seus limites. É bem desafiador, viu? Principalmente a hora que bate o sol agora. Eu já pedalo várias vezes, vários finais de semana, 100, 120, 130, mas com essa altimetria de 2.200, 125K que vai dar hoje, vai ser extraordinário. Durante o trajeto, os ciclistas enfrentam desafios de médio a alto nível de dificuldade. Para apoiar, a organização oferece pontos de hidratação, lanches e intervalos para descanso. Esses momentos permitem aos participantes apreciar as belezas naturais, os centros históricos e as igrejas, vivendo experiências que vão além do esporte e reforçam o caráter espiritual do evento. É um longo caminho que eles estão peregrinando, né? De bicicleta, experimentando um pouco da beleza do Senhor, as obras do Senhor, e ter um momento de bênção é a certeza que Ele está presente, né? A estrutura envolve centenas de profissionais e movimenta as cidades por onde a prova passa. Hotéis, restaurantes e comércios recebem visitantes de diversas regiões, impulsionando o turismo local. Agora recadinho para a sua saúde com a Glicotrate. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas
efetivas, baixam de 300 para menos de 100 a glicemia, conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. E para você que gosta de cuidar da sua saúde com produtos naturais, com chás que são tão tradicionais, nós vamos falar sobre isso, principalmente a ação anti-inflamatória no organismo, ver o que a ciência fala a respeito desse tema. Depois do intervalo, então saímos com imagens de Belo Horizonte, Minas Gerais, que nos acompanha pelo canal 15.1, TV aberta da TV Evangelizar, e foi a primeira capital do país a ter uma estação rodoviária no ano de 1941, com capacidade para atender 10 ônibus. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco para falar sobre saúde, sobre natureza. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de evitar remédios e ainda assim manter a saúde. E os chás são uma opção para isso. Na verdade, eles têm um uso que é milenar, vem da natureza, mas será que esses fatores são suficientes para que a gente possa acreditar plenamente na ação dos chás como anti-inflamatório, por exemplo? Então nós vamos ver o que a ciência nos diz a respeito disso e vamos receber aqui a Cássia Bertocco, que é nutricionista. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Carol, pela oportunidade. Obrigada a você. Eu sei que o mundo dos chás é um mundo praticamente paralelo, que tem muita informação, a gente precisa estudar se a gente quer também fazer uso, não é? E ter um profissional acompanhando. Mas se a gente fosse para esse lado dos chás que são anti-inflamatórios, a gente pode dizer que eles têm uma eficácia? O que a gente precisa considerar nesse aspecto, Cássia? Bom, os chás, de forma geral, eles têm esse potencial, sim. Tá. Antioxidante, anti-inflamatório. Porém, é importante ressaltar que os chás sozinhos não fazem milagre. Sim, existe talvez um contexto, uma mudança que a própria pessoa precisa fazer na vida dela. Com certeza, hábitos, né? Com certeza, né? O chá ele ajuda muito devido aos seus compostos bioativos. Tá. Porém, para termos uma boa recuperação do organismo, alimentação saudável, o sono, modulação do estresse são fundamentais. Tudo isso inflama, então, o organismo? Tudo isso inflama. Tá. Lógico, o uso de chás pode nos ajudar, sim, né, de forma complementar, aí, ajudar nesse controle, nessa recuperação, na saúde de forma sim. geral. E você mencionou, por exemplo, a falta de sono, ela pode inflamar o organismo. Então, tanto eu posso ter um chá que ajuda a desintoxicar, quanto um que me ajuda a ter um sono melhor. Com certeza. A camomila, por exemplo, né? A famosa camomila. Ela é uma flor que ela tem esse efeito calmante de ajudar a induzir o sono e também tem o potencial anti-inflamatório. Olha só. Então é um chá extremamente interessante para inserir aí à noite, principalmente. A melissa também. Olha, e quase não tem contraindicações, porque eu sei que alguns a gente tem que tomar cuidado, né? Algumas condições específicas, se a pessoa tem pressão alta. Tem algumas condições que é preciso cuidar, né? Tem, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por exemplo, o chá de alcaçuz, não sei se você já ouviu falar. Ele altera todo o equilíbrio do sódio e potássio. Então, pessoas que fazem uso de antihipertensivo não podem utilizar. Existe o chá, por exemplo, de mulungu, que é um caule. Esse já não é tão comum, mas ele é um chá que ele não pode ser usado para pessoas que utilizam antidepressivo. A valeriana também não. Entendi. Então, existem plantas que nós temos que tomar cuidado. Entendi. O próprio hibisco, esse já é mais comum, já Sim. é mais famoso, que as pessoas utilizam para emagrecimento, inclusive.
Ele é um chá maravilhoso, ele é antioxidante, ajuda a equilibrar o açúcar do sangue. Tá. Porém, se a pessoa já faz uso de um medicamento voltado para diabetes, pode gerar, inclusive, hipoglicemia, o açúcar cai demais. É complexo, né? Não dá para sair tomando qualquer chá sem entender a condição e o que aquele chá faz. Com certeza. Tá. Mas você mencionou a camomila, que é um chá que pode ser usado para esse processo anti-inflamatório. Qual outro que está associado? Não sei se a gente precisa entender o que é estar inflamado o corpo. A gente está falando de substâncias, nós estamos falando do que exatamente? Na verdade, o nosso corpo, ele libera, às vezes, radicais livres. Algumas situações liberam radicais livres, que vão gerar um processo inflamatório agudo ou crônico. Tá. Vou dar um exemplo. Comentamos do sono, né? Então, se a gente tem uma noite mal dormida, o nosso corpo vai liberar esses radicais livres, que são substâncias que vão inflamar nosso organismo. Então, a pessoa dormiu mal, ela vai estar um pouco mais inflamada. É bom que ela tome um chá anti-inflamatório nesse dia. Com certeza. Outra situação é estresse, né? Passei por uma situação de estresse intenso. Meu corpo vai liberar esses radicais livres. Então, os chás, as plantas, de forma geral, elas têm esse potencial antioxidante e anti-inflamatório, que vão ajudar a combater os radicais livres, gerando o equilíbrio do organismo. Um chá que é maravilhoso, que eu adoro, que é o gengibre. Eu ia te perguntar, o gengibre é anti-inflamatório, né? Totalmente, ele tem um potencial antioxidante e anti-inflamatório maravilhoso. E agora que é inverno, tá frio, o pessoal usa muito, né? Para prevenir resfriados, doenças respiratórias. E ele teria realmente essa indicação. Eu já ouvi falar que é bom tomar ele à noite. No meu caso, por causa das cordas vocais, ele dá uma adormecida, né? Daí não é bom você forçar a voz depois de tomar, nem pegar friagem, né? Porque tá. Então, por isso que quando vai tomar o chá de gengibre, é legal ficar mais recolhido, não falar tanto. Então, gengibre anti-inflamatório, camomila. Se fala muito também do chá de orégano. Ele é anti-inflamatório ou não? Sim, ele também tem potencial anti-inflamatório. Tem algum outro que é conhecido, desses mais comuns que a gente toma geralmente? Tem o chá de cúrcuma, não sei se você já ouviu falar. Também é? Maravilhoso. Eu sabia que tinha chá, mas ele é da folha, não é daquele pó que a gente vê, né? A cúrcuma mesmo é uma raiz parece o gengibre, que é o açafrão da terra. Tá. Né? Entendi. Então, a gente vai preparar da mesma forma que prepara o chá de gengibre. Até daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, dos modos de preparo. Tá. Mas a cúrcuma, ela tem um alto potencial anti-inflamatório. Legal. E se eu associar com um pouquinho de pimenta do reino, que é rica em peperina, eu potencializo, eu deixo mais forte o efeito da cúrcuma. Olha então, só. ele vai ajudar a prevenir resfriados, anti-inflamatório, fortalecer o sistema imune. É um chá muito interessante. Entendi. Então, fala da preparação deles, porque a raiz é diferente de uma folha, né? Com certeza. Os chás de folhas, a gente faz um processo que se chama infusão. Quando são folhas e flores. Tá. Eu coloco a água quente, não precisa ser totalmente fervente. Não precisa ser 100 graus, pode ser uns 70 graus? Uns 70 graus, essa seria a temperatura perfeita. Como em casa a gente não tem termômetro, a hora que a chaleira começa a apitar. Tá, começou a querer subir aquelas primeiras bolinhas, já desliga. Isso mesmo, essa é a temperatura média de 70 graus. Tá. Colocamos as folhas ou flores, tampamos com pires e deixamos ali cerca de 5 a 10 minutos. Tá. Essa seria a infusão. Tá. Quando são raízes, no caso o gengibre, do açafrão, partes mais duras, caules, aí nós temos que fazer a decocção, no qual a gente ferve. Então a gente daí coloca, esse tem que ferver. Tem que ferver. A gente coloca na água fria, tá. Espera ferver junto com a água. E cerca ali de 15 minutos. 15 minutos fervendo? Fervendo. Aí depois só esfriar para consumir? Esfria para consumir. Coa e esfria. Legal, vou fazer um de gengibre hoje para mim, então. Que bom, minha querida, obrigada por trazer. Eu sei que teria muito mais para você compartilhar, mas acho que uma introdução tá ótimo para hoje, viu? Obrigada, seja sempre bem-vinda, Cássia. Eu que agradeço. Obrigada a você. Bom, já que nós estamos falando sobre bebidas naturais, vamos falar sobre plantas que são comestíveis e que muitas vezes a gente nem imagina, que são as punks. Acompanhe comigo. Elas fazem parte das lembranças de infância de muitos brasileiros e ficaram perdidas no tempo. Nomes como azedinha, peixinho, fisales, ora pronobis e pequi são estranhos para muita gente. Esses são apenas alguns exemplos de punks, plantas alimentícias não convencionais. Nessa categoria se encaixam aquelas que eram muito consumidas no passado e andam esquecidas, e outras que muita gente sequer sabe que servem para alimentação.
Só que elas têm alto teor de nutrientes e estão ganhando destaque nos laboratórios e centros de pesquisa. A EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, tem apostado nas punks, que podem entrar no cardápio escolar em breve. Cursos e oficinas têm sido feitos em todo o estado de Minas, mostrando a utilização das plantas não convencionais. O objetivo é incentivar o cultivo e a comercialização delas. Nós temos aqueles produtores que sempre mantiveram as punk no seu quintal, na sua horta, para consumo próprio. E não levavam para a banca porque eles entendiam que aquilo não teria mercado. Passou-se a então a levar esse material para a banca a partir do momento que o consumidor chegava e perguntava: o senhor não tem essa planta, o senhor não tem aquela? As pesquisas e o trabalho feito pela EPAMIG com os produtores desde 2008 ajudam a aumentar o conhecimento e a oferta de punks aos consumidores. Esses são pontos que nós precisamos trabalhar também bastante, não só no sistema produtivo, mas também em caracterizar adequadamente essas plantas e mostrar para o produtor. Assim também é uma forma de produzir, assim também é uma forma de comercializar, mas principalmente como que nós podemos consumir e conservar essas plantas. Francisco é produtor rural em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ele cultiva e vende algumas punks e espera que esse tipo de alimento seja mais divulgado. Ainda falta um pouco de cultura nessa área, principalmente para quem está mais assim ligado a fast food, a essa correria do dia a dia e não dá atenção a essas verduras e legumes que também fazem muito bem à saúde. O produtor destaca a versatilidade das punks. Cheguei em casa, a esposa tinha feito o almoço normalmente, eu pedi a ela que fizesse a sambuquira. Ela fez, refogou e tal, e coloquei 2 ovos em cima instalado. Até o meu menino que não come falou: meu pai, como é que ficou gostoso, entende? A pessoa às vezes tem que saber combinar e elas dão sabores e a criatividade na cozinha. Agora recadinho da Vision X para você. Você que está em casa, já acorda com a visão embaçada, o olho arde, a luz vem e já começa a dor de cabeça que nada melhora e você sabe que é de tanto forçar a vista, não é mesmo? Se já tem catarata ou glaucoma, sabe que os problemas são ainda maiores. Então você precisa do poderoso Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que te dá um resultado rápido. Basta uma cápsula por dia e você vai sentir o resultado, assim como tantas pessoas que já tomam e vêm aqui contar para você. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, estou com a vista limpinha. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Para dirigir à noite já estava até com um problema à noite. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui, com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. Você está enxergando assim, embaçado, parece que tem fumaça? Então você precisa do poderoso Vision X. Ó, gente, o meu nome é João Sebastião da Silva, isso aqui é o Vision X. Procurei a comprar para eu me tratar das minhas vistas. Eu trabalhava na praça, no colégio, enxugando os olhos, escorrendo água, com muita coceira, dor na bola dos olhos. E hoje eu me sinto muito feliz, 100% das vistas. Estou continuando, terminando o tratamento, porque as vistas estão muito boas. E falo para você, faça como eu fiz. Eu sentia muito coceira no meu olho, parecia que eu tinha areia. Após eu tomar esse Vision X, me senti muito melhor. A gente só indica o que é bom. Você também precisa do Vision X. Ligando agora, nos próximos 5 minutos, você garante 60% de desconto e uma linda medalha de presente. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Eu trago agora para você notícias sobre a beatificação do padre Nazareno Lanciotti. A Diocese de São Luís de Cáceres, no Mato Grosso, convidou todos os fiéis para a beatificação do padre Nazareno Lanciotti no dia 13 de julho, às 9 horas da manhã, na cidade de Jauru. O sacerdote missionário italiano teve o martírio reconhecido pelo Papa Francisco em abril do ano passado. A Arquidiocese de Cuiabá disse em nota que ele foi assassinado em 2001 por causa de sua dedicação pastoral e luta contra a injustiça. Em 2007, o então arcebispo de Cuiabá, Dom Mário Antônio da Silva,
iniciou o processo de beatificação do padre Nazareno. Em 14 de abril de 2025, o Papa Francisco autorizou a promulgação do decreto do Dicastério para as Causas dos Santos, que reconheceu o martírio do padre Nazareno Lanciotti. Então, mais um santo para interceder por nós em breve. Vamos começar já as nossas orações. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, vamos até o município da Lapa para você conhecer o maior santuário do mundo dedicado a São Benedito. Então, saímos com imagens da capital do Ceará, Fortaleza, que nos acompanha pelo 21.1. A cidade deve o seu nome à Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, erguida pelos holandeses durante o Brasil colônia e posteriormente tomada pelos portugueses. Já eu volto. Voltamos para conhecer o maior santuário dedicado a São Benedito no mundo e fica no Brasil e olha, até bem perto de Curitiba, se a gente for pensar, porque estamos falando da Lapa aqui no Paraná. Acompanhe comigo. A Lapa não parou de crescer e precisava de um lugar mais amplo para a devoção católica. E se era espaço que faltava, está aí, o maior santuário do mundo dedicado a São Benedito. Já por fora, toda a imponência do prédio concluído em 1960. Cúpulas laterais, torre central no ponto mais alto da cidade e o olhar zeloso de São Benedito. Dentro do santuário, todo turista vai descobrir que a obra foi uma realização da comunidade. Os vitrais temáticos com a história dos santos trazem o nome das famílias que ajudaram na construção. O mesmo acontece com os donativos mais simples. Os bancos também trazem a identificação nas placas de quem fez a doação. Envolver e incentivar essa campanha foi obra do padre que mais tempo celebrou missas na Lapa. O monsenhor curitibano Henrique Fallers serviu a paróquia por quase 50 anos. Seus pertences da época estão expostos e seus gestos concretos estão espalhados pela cidade. Da casa de acolhida ao visitante aos movimentos de caridade, de arrecadação e distribuição de comida. O monsenhor foi uma pessoa aqui na Lapa que ele chegou aqui e com a sua simplicidade de pároco e de conduzir a paróquia, ele cativou as pessoas, é uma pessoa muito carismática ele era. Por isso que a gente tem tudo isso daqui guardado dele, né, os paramentos, os bens escritinhos que ele usava, né, e existe um projeto, uma hora ainda a gente vai construir um museu para ele, seja um local de conhecer, mas principalmente para turista, né, que vem visitar lá para o santuário, conhecer esse bem que ele deixou para a comunidade. Um dos orgulhos do Monsenhor foi recuperado mais recentemente, o órgão de tubos construído por um brasileiro filho de alemães. Existem menos de 400 destes no país e este aqui está inteirinho, recuperado por professores e alunos da Universidade Federal do Paraná. A diferença do som é perceptível mesmo para os leigos em música. O som é produzido pela passagem de ar comprimido pelos tubos, de diferentes tamanhos e também de diferentes sons. Entre os amantes da história da música, o órgão de tubos é chamado de Rei dos Instrumentos, um título concedido pelo compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Enfim, um espaço completo, tanto para a acolhida dos fiéis, como para a história da Lapa. A comemoração de São Benedito é dia 26 de dezembro, né? Inclusive nós no santuário também fazemos os festejos, celebramos, por conta justamente aí dentro da história que
ligando ao tempo da escravidão. No dia 25 de dezembro, os escravos trabalhavam para os senhores, serviam às mesas, enquanto que no dia 26 os próprios escravos podiam celebrar, descansar e comer, aproveitando daquilo que sobrou do dia 25. E saindo da Lapa, nós vamos até Chapecó, em Santa Catarina, porque por lá chegaram algumas doações que você fez parte no nosso compromisso de amor. Vamos ver como foi. Em um momento de profunda união e solidariedade, a Pastoral do Imigrante de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, recebeu uma importante doação que vai garantir o prato na mesa de centenas de famílias. Foram entregues 3 toneladas de alimentos, divididas em 300 cestas básicas, provenientes da grande mobilização nacional Compromisso de Amor, liderada pelo padre Reginaldo Manzotti. A entrega faz parte de uma engrenagem solidária que cruzou o Brasil. Esse ano, o especial bateu recordes, arrecadando um total de 62 toneladas de mantimentos. A ação Macro conseguiu estender a mão para 21 instituições filantrópicas espalhadas por 8 estados brasileiros, consolidando-se como um dos maiores movimentos de combate à fome do país no período. Para a Pastoral do Imigrante de Chapecó, que atende diariamente dezenas de famílias vindas de diversos países, a doação chega em uma hora crucial. Então, de coração, agradecemos a Rede Evangelizar por essa doação, né, de alimento que vai ser útil para a população mais carente da nossa região. Que Deus abençoe vocês, abençoe todos aqueles que fazem parte dessa missão também de ajudar os mais necessitados. Muito obrigado de coração. O especial Compromisso de Amor se consolida, assim não apenas como um evento de arrecadação, mas como uma ponte de dignidade que une a fé à ação prática, transformando a realidade de Chapecó e de outras dezenas de comunidades pelo Brasil. E se o nosso coração se alegra em praticar esta caridade, em ver as pessoas que mais precisam recebendo alimentos, imagina como vai ficar o seu coração se estiver 24 horas na presença do Senhor, Ele que é a fonte mesmo, viva. E nós estaremos com esta oportunidade mais uma vez de estar 24 horas com o Santíssimo em oração, e chegando tão longe pela TV Evangelizar. Você vai poder acompanhar tudo com a gente nos dias 27 e 28 de junho. Claro que o meu convite fica para você vir até o santuário. Faça parte presencialmente, se é possível para você. Do contrário, nós estamos juntos aqui pela TV Evangelizar. Traga a sua intenção, traga seu pedido de oração. Estaremos aqui intercedendo por você, pela sua família, ou mesmo a sua gratidão a Deus por alguma graça já recebida, como é o caso de tantas pessoas que vêm aqui para dar um testemunho, e um deles a gente quer compartilhar com você. Meu testemunho é referente ao meu esposo, que há 5 anos ele é renal crônico, faz hemodiálise, e no ano de 2023 eu vim para buscar a graça, que eu tinha feito o exame de compatibilidade, e a Clésia e a Adriana me levou até o Senhor na sacristia. Esse terço que eu estou na mão foi o Senhor que deu para o meu esposo. O Senhor ligou, eu liguei, o Senhor falou com ele, fez a oração. E o Senhor falou que a cura dele era Jesus das Santas Chagas. Ficamos 1 ano esperando, eu fui compatível com ele. E em outubro do ano passado, dia 8, eu doei meu rim para o meu esposo. Ele está vivo pelo milagre de Jesus das Santas Chagas. Graça recebida. Deus abençoe. Testemunhos como esse mostram a necessidade que nós temos de evangelizar, de continuar evangelizando pelos meios de comunicação. Afinal, é assim que tantas pessoas conseguem ter as suas vidas transformadas, porque se abrem para Jesus, seja na palavra, seja na caridade, nos devocionais que nós temos aqui pela TV Evangelizar e por todos os meios. E isso é parte do seu trabalho como missionário. Você que sustenta essa obra, você que faz a sua doação todos os meses, é que permite que a gente chegue a tantas famílias
E um testemunho como esse é prova disso. Então, primeiro eu quero te agradecer por fazer parte da Associação Evangelizar é Preciso. E segundo, te lembrar da importância que essa sua doação tem no nosso trabalho de todos os dias. São 24 horas por dia dedicados a isso. As tuas madrugadas, você pode ligar a TV Evangelizar, nós estaremos lá com você, levando a pessoa de Jesus Cristo. Então nos ajude a continuar caminhando como missionários, como evangelizadores. Você pode inclusive agora mesmo fazer a sua doação aqui pelo nosso QR Code. E que Deus continue te abençoando, te dando forças para a gente caminhar juntos por esta evangelização. Eu trago para você agora um projeto lá do Rio de Janeiro, vamos até o Rio de Janeiro, conhecer o Balé Manguinhos. E esse projeto é para oferecer dança gratuitamente, aulas que atendem mais de 4.000 crianças da comunidade. Olha só que importante isso. Nas ruas do Complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, um projeto incrível transforma sonhos em passos de dança. Com mais de uma década de existência, o Balé Manguinhos oferece aulas gratuitas de balé clássico e outros estilos de dança, atendendo mais de 4.000 crianças e jovens da comunidade local e arredores, servindo assim como uma fonte de alegria e esperança que faz florescer talentos em um terreno árido, marcado principalmente pelas desigualdades sociais. De certa forma, elas acreditam muito, né? Elas sonham demais. E aqui isso daqui é muito latente, a gente vê no olhar, na vontade, né? Na persistência dela. Eu acho que isso também me ensina muito e eu também consigo passar um pouco o que eu aprendi. Entre arabesques, saltos e piruetas, os jovens encontram no Balé de Manguinhos uma oportunidade preciosa de mudar a sua trajetória. É o caso da jovem bailarina Sara Xavier, que seguiu pelos caminhos da dança. Atualmente com 6 anos de projeto e com várias apresentações no currículo, ela relembra o tempo que ingressou no Balé de Manguinhos quando tinha apenas 12 anos. Eu lembro quando era bem lá no iniciozinho, sabe? Que não era aqui nessa sede e tudo mais. Era quando a gente fazia aula lá na Biblioteca Parque Manguinhos. E aí ver a trajetória do balé, todo o crescimento que ele teve, assim, gratificante. Assim como Sara, outros alunos chegam ao projeto a cada semestre e desde pequenininhos já demonstram conhecimento, disciplina e principalmente amor pela dança. Gente, aqui eu tô no meio dessas lindezas, essas bailarinas, essas menininhas lindas que estão aqui, elas que têm a partir de 6 aninhos, essa turma aqui de bailarinas que começaram recentemente aqui no Balé de Manguinhos. Maria Brenda, o que você mais gosta quando você vem aqui dançar? Fazer espaguete. Oi, fazer espaguete? Você consegue mostrar pra gente? Vai lá na câmera e mostra pra gente como é que é. E lá foi a pequena Maria Brenda mostrar o seu talento na frente das câmeras. Além das pequenas bailarinas, a turma de adolescentes também leva a sério as aulas de dança. Aparecem meninas muito talentosas, meninos muito talentosos. Inclusive, ano passado a gente teve o José, que ele passou para o Bolshoi, para a Escola Bolshoi Brasil, lá em Santa Catarina. E então hoje nós temos um aluno que saiu daqui do Balé Manguinhos e está estudando numa das maiores, se não a maior escola de balé do mundo. E eu quero agora te trazer uma notícia maravilhosa, principalmente para aquelas pessoas que vivem em interiores, como é o caso da cidade de São Simão, e que vão se identificar com o tamanho presente que vão receber. Quem vai receber esta relíquia de São João Paulo II é a Igreja Matriz de São Simão Apóstolo, que fica lá no município de São Simão, é interior de São Paulo, e recebeu a autorização do Vaticano para acolher e expor de forma permanente uma relíquia de 1º grau de São João Paulo II. A relíquia é formada por uma pequena porção do sangue de Karol Wojtyla, o Papa São João Paulo II, canonizado pela Igreja Católica em 2014. A chegada da relíquia tem mobilizado fiéis de toda a região de Ribeirão Preto e fortalece a vocação religiosa da cidade, que passa a se tornar um importante local de peregrinação e devoção.
O relicário ficará disponível para visitação e veneração na Igreja Matriz de São Simão Apóstolo e também poderá participar de celebrações e eventos em outras paróquias da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Que excelente notícia, né? Para a gente que acompanha de longe, o coração se enche sabendo que São João Paulo II continua a sua missão dele, especialmente aqui no Brasil, não é? Vamos agora ver esse trabalho do Sagrado Coração de Jesus, já há 115 anos de história na cidade de Belo Horizonte. Acompanhe comigo. Os 115 anos do Colégio Sagrado Coração de Jesus em Belo Horizonte foram comemorados com uma missa que reuniu estudantes, funcionários e ex-alunos. A escola, fundada pelas irmãs missionárias Servas do Espírito Santo, faz parte da história e da memória afetiva da população da capital de Minas Gerais. Gabriela, de 11 anos, estava feliz por participar do coral no momento histórico para a escola, onde estuda há 9 anos. Rodrigo é ex-aluno e se emocionou ao participar junto com a filha da celebração. O Pentecostes foi sempre um evento para a gente, então era muito ensaio, a turma toda junto, a igreja cheia de colegas, né, de turma e tudo. E vir aqui hoje para comemorar novamente com a minha filha, um momento de alegria e de emoção. 115 anos não são apenas números, são tradições que cada pessoa que estudou aqui sabe como é que é estudar nesse lugar lindo e maravilhoso. Dani adorou a participação da filha. Eu fiquei extremamente feliz, extremamente emocionada em ver a minha filha cantando no coral do Sagrado. O sentimento é de gratidão, né, de exaltação pelos dons do Espírito Santo, de trazê-la aqui ao Sagrado, nessa festa tão bonita, e cantar com a sua doçura, com a sua voz, encantar a todos aqui nesse dia tão especial. Diferentes gerações que fazem parte da história de 115 anos do Sagrado se uniram em oração e em louvor, pedindo que o colégio siga firme na missão de educar e evangelizar. Muito obrigada pela sua companhia. Volto amanhã com você no mesmo horário, às 3h30 da tarde. Continue aqui na TV Evangelizar. Fique com Deus.